Como montar um processo trabalhista do zero em 2025? Olá pessoal, seja bem-vindo! Hoje eu vou ensinar a como montar um processo trabalhista de forma estruturada para que você aumente a produtividade do seu escritório e, consequentemente, aumente a produtividade da sua equipe. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do meu computador. A petição inicial trabalhista deve começar pelo endereçamento. Excelentíssimo juízo da vara do trabalho, de qual local? O local que você vai entrar com o processo é o local da prestação de serviços. Então, em regra, se uma empresa é de São Paulo, mas o empregado prestou serviços em outro local, você vai colocar como principal local o local da prestação de serviços do estado que você está atuando. Após colocar o endereçamento, vamos dar um espaço e vamos para a qualificação. Aqui você vai colocar os dados do empregado: nome, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço, e-mail, e vai colocar: vem por meio dos seus advogados propor a presente reclamação trabalhista. Após colocar reclamação trabalhista, vamos colocar o rito. Pelo rito, nós temos três ritos. Nós temos o rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário. O rito sumário será para o valor da causa que for inferior a 2 salários mínimos. Hoje, em 2025, o salário mínimo está em 1.518. Então, se você fez o cálculo trabalhista e ficou inferior a R$ 3.036, o rito será sumário. Já se o cálculo ficou entre 3.036 e 60.720, o rito será sumaríssimo. E para valores superiores a 60.720, o rito será ordinário. E por que esses valores? O valor entre 2 e 40 salários mínimos, rito sumaríssimo, e superior a 40 salários mínimos, rito ordinário. Então, essa é a regra para colocar o rito. Vamos colocar que o valor será entre 3.036 a 60.720. Então, vamos para a nossa petição e vamos colocar rito sumaríssimo. Pelo rito sumaríssimo, em face de contra quem você está entrando com o processo trabalhista. Então, aqui será a qualificação da empresa. Então, o que nós vimos até agora? O endereçamento será a vara do trabalho do local da prestação de serviços do estado que você se encontra. Qualificação do empregado, vem propor a presente reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, pois o rito ficou entre 2 e 40 salários mínimos, em face da qualificação da empresa. Nome da empresa, CNPJ, endereço. Após colocar a qualificação da empresa, nós deixamos a comissão de conciliação prévia.
Esse nós vamos deixar em todos os processos. Cumpre ressaltar inicialmente que o STF, através da ADIM 2139/7 e 2160/5, declarou inconstitucional a obrigatoriedade da passagem da Comissão de Conciliação Prévia, motivo pelo qual acessa o autor diretamente à via judiciária. Então, não é mais obrigatório passar pela Comissão de Conciliação Prévia. Agora é possível acessar a via judiciária diretamente. Então, nós deixamos aqui como padrão e vamos para o próximo tópico. Qual é o próximo tópico? Vamos para preliminares. E o que eu indico você fazer para aumentar a produtividade do seu escritório? Crie um caderno de teses. Coloque as preliminares mais utilizadas no seu escritório. Coloque as modalidades de rescisão mais utilizadas e os pedidos mais utilizados dentro do seu dia a dia. Eu, com mais de 8 anos de experiência, criei um caderno de teses onde é possível fazer petições trabalhistas de forma simples, mais rápido e toda a minha equipe consegue fazer processos trabalhistas utilizando o meu caderno. Então vamos lá. Esse é o meu caderno de teses. Preliminar. As mais utilizadas aqui no meu escritório é a preliminar de tramitação preferencial do feito quando ocorre acidente de trabalho. E também eu utilizo por idade, quando a pessoa tem idade de 60 anos. Reconhecimento do vínculo de emprego. Essa é uma modalidade que eu utilizo muito no escritório. Rescisão indireta. Da reversão da dispensa por justa causa para dispensa sem justa causa. Pedido de verbas rescisórias, quando o funcionário não recebe as suas verbas. Então, eu criei um caderno de teses para me auxiliar no momento que eu vou montar minha petição trabalhista. Imagina você que monta várias petições trabalhistas e toda hora precisa procurar o processo que você já montou para pegar o modelo. Isso consome muito tempo e energia, e essa forma ela não é produtiva. Então, o ideal é você criar o seu caderno de teses. Se você não tem tempo para criar o seu caderno de teses, eu vou deixar um link aí embaixo com o grupo de WhatsApp, onde você pode entrar no nosso grupo e vai receber a oferta do nosso caderno de teses. Então não perca tempo e já corre no link e entre no nosso grupo de WhatsApp. Lá você receberá em primeira mão o nosso caderno de teses trabalhistas. Então vamos iniciar pela preliminar. Vamos dizer que o nosso cliente tem os 60 anos. Então aqui eu vou copiar a tramitação preferencial do feito. E vou colocar após comissão de conciliação prévia. Nossa petição já está tomando forma. Nós já fizemos a qualificação do empregado, reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, qualificação da empresa, da comissão de conciliação prévia e da tramitação preferencial do feito. Agora vamos do contrato de trabalho. Aqui você vai colocar as informações básicas do contrato de trabalho. O reclamante trabalhou para a empresa no período X até o período Y, exercendo a função, vai colocar a função que ele exerceu, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, ou da jornada 12/36, e foi dispensado na data Y, recebendo como última remuneração o valor de X por mês. Esses serão os dados que você vai colocar sobre o contrato de trabalho. Após fazer o contrato de trabalho, você vai analisar
quais são os pedidos que você vai fazer no caso do seu cliente. Então você precisa fazer um estudo bem detalhado para ver quais verbas ele não recebeu durante o contrato de trabalho. Ocorreu algum desconto? Não recebeu adicional noturno? Não recebeu horas extras? E como que eu faço? Já fiz do contrato de trabalho. Vamos supor que o meu cliente ele não recebeu horas extras. Então eu vou no meu caderno de teses e vou procurar sobre horas extras. Verbas rescisórias, acúmulo de função, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, comissões, dano moral, valor da indenização do dano moral, horas extras. Aqui eu vou copiar as horas extras e vou colar na minha petição trabalhista. Das horas extras. O reclamante no período. Aí esse foi um período que eu já fiz de horas extras. Então eu vou mudar aqui o período para o período que meu cliente fez agora. E trabalhou de segunda a sexta, pode mudar. O dia, o horário, com intervalo para repouso e alimentação, aqui no meu caso. Então aqui, esses aqui são os fatos. Os fatos você vai adaptar de acordo com o cliente que você pegou no escritório. Após colocar os fatos, vamos para o direito. Nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal e 58 da CLT, a jornada máxima é de 8 horas diárias e 44 semanais, sendo extrapolada no curso do contrato de trabalho. Então aqui nós falamos por que esse funcionário tem direito a receber horas extras. E, ao final, vamos fazer os pedidos. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento de 44 horas extras, assim consideradas as excedentes, a 8ª hora diária e 44 semanal, acrescidas de 50% nos termos do artigo 7º e 59 da CLT, bem como seus reflexos nas verbas contratuais e rescisórias. Importante, vamos pedir o direito, bem como os reflexos. E aqui nós acabamos de fazer um tópico sobre horas extras. E assim você vai seguir montando o processo trabalhista do seu cliente. Se você tem dificuldades em fazer cálculos trabalhistas, eu também vou deixar um link de como fazer cálculos trabalhistas de forma simples, rápida e prática. Então, após fazer das horas extras, você vai seguir com os pedidos. Vamos colocar mais um pedido para exemplificar. Vou no meu caderno de teses e vou colocar aqui um desvio de função. Copiei o desvio de função, vou aqui para minha petição trabalhista e vou colar do desvio de função. Embora o reclamante tenha sido contratado para a função de ceramista, que foi o meu caso, ele exerceu a função de soldador durante todo o contrato de trabalho, conforme fotos dos serviços feitos pelo reclamante, sendo que sua remuneração era de 1.424, ou seja, remuneração inferior à atividade exercida pelo reclamante. Então, o que acontece? Ele foi contratado para uma função, só que exerceu uma função que o salário era superior. Então, vamos pedir essa diferença. Conforme o documento em anexo, o salário base de um empregado que exerce a função que ele exerceu é de 4.382 e não de 1.424. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento das diferenças salariais,
e os reflexos nas verbas contratuais, aviso, 13º, férias mais um terço, multa do FGTS, bem como a retificação na CTPS para constar o real salário do reclamante. E aqui nós fizemos uma petição trabalhista. Nós já colocamos os tópicos e o que eu faço? Após fazer todos os tópicos da petição trabalhista, eu vou colocar os pedidos. Dos pedidos. Agora eu vou reafirmar os pedidos que eu vou fazer com os valores de cada pedido. Diante do exposto, requer o pagamento de. Requer o pagamento de. 2 pontos. Aí você vai fazer o pedido A. O pedido B. No nosso caso, nós pedimos horas extras. Então, vamos colocar. Diante do exposto, requer o pagamento de horas extras. Vamos colocar aqui. Horas extras. Entre parênteses, X horas. Eu coloco aqui os pontinhos, R cifrão e o valor. Aí no B, reflexo de horas extras em 13º. Depois, reflexo em aviso prévio, se houver, reflexo em férias mais um terço. Daí você vai colocando os reflexos. Aí depois vai no B. Requer a diferença salarial. Vai colocar o valor da diferença salarial, bem como os reflexos, assim como eu fiz lá em cima. Aqui eu não estou montando tudo para não ficar um vídeo longo e cansativo. Se você já é advogado, você já tem uma noção de como montar o processo. Aqui eu quero estruturar de uma forma que você consiga passar para os seus colaboradores para que possa aumentar a produtividade do seu escritório. Se você ficar 100% ali nas petições, você não vai ter tempo de prospectar clientes. E esse não deve ser o seu objetivo, ficar 100% focado nas petições. Você deve estar sempre prospectando clientes, fazendo novas parcerias para crescer o seu escritório de advocacia. E após fazer os pedidos, vamos para os requerimentos finais. Quais serão os requerimentos finais? Como padrão, você vai pedir a notificação dos reclamados de todos os termos presentes para querendo apresentar defesa sob pena de revelia e confissão. Então, você vai pedir a notificação da empresa para que ela apresente uma defesa sob pena de revelia e confissão. Total procedência da presente ação, condenando o reclamado ou os reclamados ao pagamento das verbas pleiteadas. Se o seu cliente tiver o benefício da justiça gratuita, você vai pedir, requer desde já o benefício da justiça gratuita. Também vai colocar, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pelo depoimento pessoal do reclamado, oitiva de testemunhas, sem prejuízo de outras provas eventualmente cabíveis. Então, vamos pedir a produção de provas. Após colocar os meios de prova, vamos colocar do valor da causa. Dá-se a causa, o valor de, e vai colocar o valor que você calculou na sua planilha trabalhista. E vamos finalizar. Nesses termos, pede deferimento vai colocar a sua cidade e data do protocolo. E finalizamos nossa petição trabalhista. Vamos relembrar do início. Iniciamos com o endereçamento, local da prestação de serviços, qualificação do empregado, reclamação trabalhista pelo rito, o rito que for calculado pela sua planilha, qualificação da empresa, da comissão de conciliação prévia, da preliminar, no caso, tramitação preferencial feito por idade, ou pode ser outra preliminar, vai depender do seu caderno de teses, do contrato de trabalho, das horas extras, do desvio de função, dos pedidos e dos requerimentos finais. Valor da causa, termos em que pede deferimento. Aqui você acaba de montar uma estrutura para a elaboração da petição inicial trabalhista. Mas é essencial você ter um caderno de teses. Porque com o caderno de teses, você vai conseguir estruturar essa petição muito mais rápido, sem precisar entrar em outros processos que você já fez para conseguir montar o processo trabalhista. O caderno de teses é essencial. Então, eu recomendo que você monte, ou se você não tiver um tempo para montar, acesse o link aí abaixo, que eu vou deixar o grupo de WhatsApp para que você receba de primeira mão a nossa oferta do nosso caderno de teses trabalhista. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.